Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano e eu trago hoje mais um vídeo aqui para vocês, seja no meu canal no YouTube ou minha fanpage. E agora também eu estou com o Instagram, qualquer coisa vocês podem ir lá acompanhar algumas postagens que eu faço aí durante a semana. Então, o vídeo de hoje eu vou falar a respeito da hipocondria. Hipocondria também é conhecida como um transtorno que remete à mania de doença, né? Pessoas que têm preocupações excessivas com relação ao medo de ter alguma doença grave e com isso estão correndo perigo se não forem medicadas do modo adequado, do modo como elas acham que seja o correto. A pessoa, nesses casos, ela fica com um medo constante de que tem algum tipo de doença que não foi devidamente diagnosticada. E acontece que ela acaba ficando extremamente suscetível a qualquer evento ou qualquer situação que ocorra, ou qualquer interpretação de algum sintoma, de algo que às vezes é muito corriqueiro. Então, por exemplo, ela pode ter uma dor de cabeça e achar que está com um tumor cerebral. Ou se ela vê uma mancha na pele, no braço, ela pode achar que está com câncer. E isso tudo ocorre sem nenhuma evidência médica, sem nenhuma evidência que de fato ela está com um problema. Porque ela vai nos médicos, ela faz exames, ela recebe os laudos, só que ela não acredita. Então ela começa a fazer novas consultas, às vezes procurando outros médicos, para tentar confirmar aquele diagnóstico que ela acha que tem, que supostamente ela tem. De modo que ela não consegue ficar tranquila, mesmo que ela tenha feito 4, 5, 6 exames, e que os médicos tenham dito que ela não tem nada, ou que ela tem não é aquilo que ela está dizendo que tem. E com isso ela acaba criando às vezes muitos transtornos, não só para ela, mas para as pessoas que convivem com ela, principalmente os familiares. Esse transtorno também vem acompanhado, muitas vezes, de um medo acentuado de que vai morrer a qualquer momento, ou que pode morrer em função desses sintomas. E com isso a pessoa começa a fazer o tempo todo várias checagens durante o dia da sua condição de saúde, por exemplo, medindo a temperatura, medindo a pressão arterial, checando os batimentos cardíacos. E por mais que as pessoas falem que ela não tem nada, ela não consegue acreditar. E o que é importante falar aqui é que, às vezes, pode parecer até um pouco engraçado, né? Aquela pessoa muito preocupada com qualquer coisinha, mas o fato é que é um transtorno muito grave, muito sério, que causa muitos transtornos para as pessoas que sofrem dele. E é importante nesse sentido que a pessoa busque ajuda, porque ela pode superar isso com tratamento, de modo a poder conviver melhor com essas questões que muitas vezes remetem a alguns pensamentos automáticos disfuncionais ou experiências que ela teve que fizeram com que ela acreditasse que ela é muito sensível ou muito frágil e não pode lidar com aquelas situações. A hipocondria, ela pode acontecer, na verdade, em qualquer fase da vida, mas normalmente ela vai se desencadear na fase adulta. E existem alguns agravantes ou algumas variáveis que podem interferir nesse surgimento desse tipo de transtorno. Por exemplo, um histórico de doença séria na infância, a morte de um ente querido, pais às vezes muito negligentes ou muito exigentes, a pessoa ter um transtorno de ansiedade, ou ela achar que saúde é sinônimo de não ter nenhum tipo de sintoma, fora outras questões que a gente teria que explorar melhor para poder dizer, afirmar de modo mais adequado. Dentre os sintomas que a gente pode destacar na hipocondria, a gente pode comentar aqui a respeito daquela pessoa que tem, além do medo de ter uma doença grave, ela pode também começar a associar qualquer sensação física como alguma doença. Também são pessoas que ficam constantemente mudando de médico para ter certeza do diagnóstico. Inclusive, elas não aceitam quando um relatório, quando um laudo aparece, que ela fez o exame, e aquele laudo não confirma aquela doença que ela tem. Além dela ficar trocando de médico para tentar ter um diagnóstico que ela considera o correto, ela pode ter um gasto financeiro muito alto, porque ela começa a gastar muito com ressonância magnética, com ecocardiograma, com hemogramas, com série de exames, na tentativa de ter certeza de que ela não tem nenhum tipo de doença. Como eu falei agora há pouco, né, essas pessoas ficam com a tendência muito acentuada de ficar checando o tempo todo suas sensações fisiológicas, o batimento cardíaco, a pressão, a temperatura. Elas também têm uma tendência a monopolizar as conversas falando do que elas sentem enquanto doença, né? Às vezes esperando que alguém faça com que ela que a compreenda, né, que possa de alguma forma fazer com que ela se sinta melhor
e talvez até ajudando nesse processo de buscar um diagnóstico do que ela considera o mais adequado. Então é aquela pessoa que fica o tempo todo buscando algum sintoma no corpo para justificar que ela tem alguma doença, e geralmente uma doença muito grave que está ameaçando de morrer a qualquer momento. Mas o ponto importante aqui de chamar a atenção de vocês é que o problema reside na forma do pensamento obsessivo que ela tem em relação a ter uma doença grave e que ela por isso está ameaçada de morrer em função dessa doença. Uma questão importante que eu preciso falar para vocês é que alguns hipocondríacos partem para o que a gente chama de automedicação. O que é isso então? Essas pessoas começam a buscar remédios ou medicação por conta própria. E muitas vezes causam muito mais transtornos, primeiro porque às vezes ela vai tomar um remédio que é o contrário do que ela precisa, ou o contrário do que o médico ou os médicos indicaram. E em segundo lugar, ela pode tentar tomar alguns remédios que são controlados. Por exemplo, ela tentar tomar um antibiótico. Sem receita ela não consegue comprar, né? E às vezes ela cria problema para ela porque ela não consegue, mas ela tenta e ela insiste, ela pede para outras pessoas pedir receita, de modo que a pessoa acaba às vezes, criando um problema de saúde devido a essa condição de tomar um remédio que ela não precisa realmente tomar, que não é um remédio que vai ajudá-la de fato a resolver, caso ela tenha alguma questão de saúde mais séria, que precise de um remédio adequado para a condição dela. Então, gente, o ponto importante é que ter preocupação com a própria saúde é muito importante e muito sério e deve ser levado em consideração, sim. O problema é você criar expectativas irrealistas e criar talvez uma série de rituais ou de condições para justificar algum tipo de sintoma que você tem e que você acredita que seja algo grave. Mesmo quando um médico, ele fez os exames, ele fez a análise clínica e não diagnosticou nenhum tipo de problema que seja ameaçador à sua vida. Nesse sentido, eu posso falar aqui que eu sou psicólogo, eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental e eu também faço os atendimentos online. Então, se você tiver interesse em saber como funcionam meus atendimentos, entre em contato. Eu deixo meu e-mail aqui no vídeo e você pode entrar em contato comigo que eu te explico como a gente pode agendar, tá ok? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, eu peço que compartilhe, que dê um like, que ajuda bastante na divulgação. E compartilhando, talvez você possa ajudar outras pessoas que passam por esse problema e que de alguma forma podem ser beneficiadas com essa informação, tá bom? Então era isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!